Muito bom dia, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Educação. Professora Érica Ramos, aula de Química. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Jack. Zé William. Quanto tempo, bom dia. Bom dia, tia Dene. Tá aí ligadinha, participando, né? Tirando as dúvidas dos meninos também. Pessoal de Jacobina do Piauí. Cidade de Betânia, muito bem representada, né? Uruçuí, Ribeiro Galhota, Betânia do Piauí também, Jack, tem galera de Betânia na sala de mediação com a gente. Colônia do Gurgueia! Bom dia! Bom, pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje, tá? Na nossa aula, e eu tô Belém do Pará, gente, eu não aguento esse estado lindo participando das nossas aulas. Esse Gabriel André é um sucesso. Olha, pessoal, hoje a gente vai falar e resolver questões para vocês perceberem a importância desse conteúdo de propriedades periódicas, tá? Vocês vão entender como que essas questões aparecem, qual a relação direta que elas vão ter com ligações químicas, que é o assunto, o nosso próximo assunto, o assunto da próxima semana, tá? Primeiro eu quero que vocês aprendam a reconhecer os elementos na tabela e as propriedades deles. Depois a gente vê isso, tá bom? Bom dia, fofa. Bom dia, Maria. Bora lá, bora começar? Bora lá. Vem comigo. Na aula de hoje, nós vamos ver o conteúdo de propriedades periódicas, tá? Tem como objetivo principal que vocês saibam reconhecer os elementos químicos por sua localização na tabela periódica, de acordo com as suas propriedades. E são essas propriedades que você precisa dominar. Érica, me explica um macetezinho, como a gente tem lá no balanceamento a regra do macho. Me explica alguma coisa que eu possa usar para memorizar. Não adianta, não vou te dar a receita pronta porque não tem, viu? Poderia muito bem falar aqui uma lorota para vocês acreditarem em mim. Isso aqui, se você cantar a musiquinha tal, você vai... Não. No conteúdo de propriedades periódicas não existe isso, tá? Então, você precisa praticar para aprender. É como perímetro, área, lá na matemática, né? Geometria e tal. Isso daí é ótimo, isso aí tem como. São frases que auxiliam você na determinação da família da tabela periódica. Então, essa frase que o Gabriel André acabou de falar, li na casa de Rubens coisas francesas. Ele acabou de descrever todos os metais alcalinos. O pessoal do grupo 1. Esses aqui são os metais alcalinos, uma das famílias mais importantes da tabela periódica. Li na casa de Rubens coisas francesas. Eu não lembro dos outros. 19. O restante eu não lembro, não. Mas aí, o que é importante você perceber? Como eu não lembro dos outros, eu não vou deixar aqui. O que é importante você perceber? Que todos eles, a distribuição eletrônica termina em alguma coisa S1, termina em alguma coisa S1, alguma coisa S1, alguma coisa S1, alguma coisa S1 e alguma coisa S1. A gente costuma dizer que é um N, que pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Que a distribuição eletrônica, né? A distribuição eletrônica dele sempre vai terminar em S1. Por quê, Érica? Porque eles pertencem à família 1.
E quem pertence à família 1 tem apenas um elétron na camada de valência. Camada de valência é a sua camada mais externa, não é isso? Então, olha só para quem ainda se confunde, quem ainda não entendeu, tá? O que é período, o que é família, tá? Ó, todas as colunas, essas então em pezinhas, na vertical, todas essas colunas, elas representam as famílias. E na tabela periódica, são 18, tá? A atual tabela, pessoal, a atual tabela periódica, ela é formada por 18 colunas. Então, assim, ó, 18, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá entendendo? 18. A atual tabela periódica é formada por 18 colunas, 18 grupos, 18 famílias, tá? São 18 colunas verticais e 7 períodos, ó. Períodos são as linhas. Eu vou começar pelo primeiro elemento do primeiro período, que é o hidrogênio. Aí, ó, o primeiro período só tem uma camada. Segundo período passa a ter 2 camadas. Ou seja, você está vendo que o átomo está aumentando de tamanho. Prestem atenção no que eu estou fazendo aqui. Não é aleatório. Terceiro período já tem 3 camadas, não é isso? Vocês concordam comigo? Quarto período já tem 4 camadas. Já tem 4 camadas. Não, coitado, ele é o sem teto da tabela periódica. Tá? O hidrogênio é o sem teto. O hidrogênio ele não se encaixa em nenhuma das famílias. Ele está lá na família 1 por localização mesmo, porque ele é o primeiro elemento da tabela periódica. Porque ela é organizada em ordem crescente de número atômico, mas só por isso. Não, Jack, não é a lei de Lewis, tá? A de Lewis é quando você representa o elemento químico com a sua camada de valência, apenas com os elétrons da sua camada de valência. Por exemplo, hidrogênio, lítio, sódio, potássio. Por quê? Porque a lei de Lewis quer que você represente apenas a quantidade de elétrons da camada de valência. E todo mundo da família 1 tem apenas um elétron, certo? Na última camada, óbvio. Mas vocês observaram essa diferença de tamanho? Observaram? Ó, primeiro período é de um tamanho, segundo período já é outro tamanho, terceiro período outro tamanho, quarto período outro tamanho. Vocês estão conseguindo observar isso? Hein, pessoal? Vocês estão conseguindo perceber que está aumentando de tamanho? Estão conseguindo perceber? Vocês conseguem ver isso? E qual é a diferença mesmo entre eles que faz com que a gente enxergue que um está aumentando de tamanho em relação ao outro? Qual que é? Não, Jack, é porque uma coisa se relaciona com a outra, tá? Uma coisa se relaciona com a outra. Lewis propôs que para montar a ligação química eu preciso representar os elétrons da camada de valência do átomo, porque são os únicos que estão envolvidos na ligação. Todos os outros das camadas mais internas, porque isso aqui é camada, isso aqui é camada interna,
Isso aqui é a camada interna. Essas camadas internas, elas não se envolvem nas ligações químicas. Quem se envolve sempre é a última camada, que é a que está sendo representada aqui. É a última camada que se envolve em ligação química. É a última camada que se envolve em ligação química, ó, de esse elétron. No caso do hidrogênio, ele só tem uma camada, então essa é a única camada que ele tem, tá? A camada de valência dele. Então, essas camadas que eu coloquei em amarelo claro são camadas internas que não participam de ligação química. Só quem participa é a camada de valência. Porque, de fato, não tem como as camadas internas interagirem com outros átomos comparado à camada externa. Se eu estou com a camada externa ali, quem vai reagir primeiro? Quem está na camada externa, não é? Que é o que está mais próximo. Não é isso? É o que está do lado de fora, a borda. Ó, eu não sei se vocês já viram, fizeram um bolo, por exemplo. Quando você faz um bolo, você bota lá no forno a lenha, ou no fogão, no forno do seu fogão. Quando você faz um bolo, você não coloca a faca para saber se... ou o garfo, né? Você não coloca para saber se está pronto nas bordas. Você coloca no meio. Por que você coloca no meio? Porque tudo que vai assando, pessoal, começa a assar pelas bordas, pela periferia. Certo? A periferia é essa região aqui. Periferia é a região mais afastada do centro. E aí vai, ó, assando, assando, até assar o meio. Se você pega um pedaço de carne muito grosso... Vocês estão prestando atenção, estão na aula, porque parece que não estão conversando comigo do mesmo assunto que eu estou conversando com vocês. Eu vou ficar agoniada. Eu fico louquinha. Cadê a coluninha do Gurgué que não me deu bom dia? Vou ficar magoada. Ó, pegou um pedaço de carne, assou uma tora de carne. No meio da carne, vai assar? Antes de esturricar a parte de fora, não, muito difícil. Mais fácil tu esturricar a carne do lado de fora e não assar no meio, né? Então, vejam bem, tudo que está na periferia, nessa região de fora, é que vai reagir primeiro, tá bom? É que vai reagir primeiro. Certo? Então, sabendo disso, era essa comparação com a lei de Lewis, tá? Então, só a camada de fora, só a periferia, só a camada de valência. Vocês estão observando que à medida que eu vou descendo nos períodos, ó, à medida que eu vou descendo, desci de novo, desci de novo. À medida que eu estou descendo, o tamanho do átomo vai crescendo. Então, o raio atômico cresce. É isso, Jack. O raio atômico cresce na medida que eu vou descendo os períodos. Por que o raio atômico cresce? Gente, eu estou vendo bem aqui. Está aumentando o número de camadas. Se eu aumento o número de camadas, ó, eu tenho aqui uma camada, um núcleo. Compara com outro átomo que tem 2 camadas. Isso é maior. Vou comparar com um que tem 3, é maior. Que tem 4, maior ainda, que tem 5, maior ainda, que tem 6, maior ainda, que tem 7, o maior de todos. Então, quanto mais camadas o átomo tiver, maior ele será. E toda vez que você desce nas famílias, aí na mesma família, como é o caso que eu desenhei aqui, da família dos metais alcalinos, quanto mais você desce, maior fica. Então, o raio atômico aumenta
numa mesma família. De cima para baixo. De cima para baixo. De cima para baixo. Beleza? E no mesmo período, Érica, como que é? No mesmo período, o raio atômico, ele cresce da direita para a esquerda. Eu quero dizer que o raio do rubídio, o raio atômico do rubídio é maior ou menor que o raio do xenônio? É maior ou menor que o raio atômico do xenônio? Me diz aí. Isso, a cebola, exatamente. Se eu disse que o raio atômico cresce, ó, da direita para a esquerda, quem é maior, o raio do rubídio ou o raio do xenônio? Bora. Quem é maior? Eles estão no mesmo período. Eles estão no quinto período. Quinto período, os dois têm cinco camadas. Como que eu vou saber quem tem o maior raio? José William Jack Souza e Gabriel André. Eu estou dizendo que o raio atômico aumenta, o raio aumenta da direita para a esquerda. O que é que você vai entender com isso? Vai entender que quem tiver mais para cá, vai ser maior. Então, o rubídio, como está mais para cá, ó, na direção da seta, o rubídio vai ser maior que o xenônio. Certo? Vai ser maior que o xenônio. Por quê? O xenônio está bem aqui. E o rubídio, bem aqui. O que que diz a regra das setinhas? Que da direita para a esquerda vai aumentando. Então, quem tiver mais para o canto de cá, vai ser maior. Isso. Então, o raio do rubídio é maior que o do xenônio. Certo? Então, lembrem-se, elementos de uma mesma família geralmente possuem propriedades químicas semelhantes. Elementos de um mesmo período é porque possuem o mesmo número de camadas eletrônicas. Ok? Então, para vocês conhecerem a tabela periódica, nós temos o hidrogênio. Eu sugiro que vocês não deixem de baixar esse material em específico da aula de hoje, tá? É um material importante que meio que traz um resumo, né? Um resuminho de toda a tabela periódica, que é muito importante esse conhecimento. Esses semimetais aqui é facultativo hoje em dia. Então, o hidrogênio, a gente chama ele, brincando, de o sem-teto da tabela periódica. Ele não se encaixa em lugar algum. Ele está lá na família 1. É o primeiro elemento da tabela periódica, coitado. Mas as propriedades que ele tem são propriedades de ametais. Assim, existem aqui os semimetais, não é isso? Que inclusive é uma classificação que está obsoleta.
Não se cobra, não se fala mais tanto nisso. Considera todo mundo aqui a metal. Mas você ainda pode encontrar isso por aí, portanto, eu estou mostrando. Ele é excluído, bichinho. Ninguém quis adotar ele, não. Aí, poderia... Érica, por que não classifica ele como semimetal? Porque ele tem propriedade de metal, propriedade de ametal. Esses semimetais aí, boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio, polônio, eles têm propriedades semelhantes, que diferem do hidrogênio. Então, o hidrogênio é o diferente. Não adianta ele ter que aceitar isso. Inclusive, foi questão de concurso para perito da Polícia Civil de 2012 aqui no Piauí. Foi uma questão anulada. A questão da NUCEP, que falava que o hidrogênio pertencia à família 1. O hidrogênio não pertence à família alguma. Ele está localizado na primeira coluna da tabela periódica, porque é o primeiro elemento químico da tabela. Mas ele não pertence à família alguma. Então, é um conceito que você precisa ter, tá? Não pode vacilar com isso aí. Então, vocês estão observando que a maior parte da tabela periódica é formada por metais. Grande parte da tabela periódica é formada por metais. Gente, não pense que a tabela periódica foi uma coisa que a gente montou, não. Montou assim, vou botar aqui só metal. Os elementos foram sendo descobertos. E por serem descobertos, a maioria do que foi descoberto é metal. Né? Lembrando que esse 7º período aqui, atualmente ele está finalizado. Esse 7º período aqui, ele já existe na tabela de 2022. Gabi Novaes chegou para completar a turma dos Gabies. Muito bem, Gabi. Olha, a gente estava aqui falando de uma problemática, que é a problemática do hidrogênio. Mas nós já estamos, assim, conscientizando ele que a vida dele é essa. Cada um com sua cruz, né? A do hidrogênio é não ter teto na tabela periódica. Aqui, nós temos elementos que hoje entraram para a classificação dos ametais. Eles hoje podem ser classificados como ametais. Essa classificação de semimetais pode ter sido, aliás, foi já um pouco abolida, não é tão cobrada. Pô, não faça isso não, Gabi, que eu sinto falta. Você tem que dizer, pessoal, eu tô aqui. Ó, o pessoal de Ribeiro Galeota não falou comigo. O pessoal de Uruçuí. O pessoal de Colônia do Gurgueia. Tô aqui magoada. Betânia também. Tô dizendo nadinha com vocês, mas eu tô sentindo tudo. Gases nobres, esses são os visados da tabela periódica. São esses que todo mundo fica, ó, de butuca. Todo mundo fica de butuca neles, butuca ligada. Por quê? Porque esses caras não precisam se ligar a ninguém para existirem. Eles existem de maneira isoladas. Eles não são ametais, eles não são metais, eles são os gases nobres. Tá? São os chiques da tabela. Qual é a zona chique aí de Belém, Gabriel? Aqui em Teresina diz que é a zona leste. O pessoal fala aqui que é a zona leste. A zona leste está aqui. Olha, eu ganhei bom dia de Eliseu Martins e Ribeiro Galhoto. Oh, coisinha linda de tia Érica. Bom dia pra tia. Obrigada, meus amores. Eles não querem papo com ninguém. O centro da cidade são os gases nobres, né? Aí de Belém. Não é isso? Não, o centro de Teresina não é tanto, não. Já foi. Passou. Hoje só se fala em zona leste. Aqui. Entendeu? Que é o povo que tem arbufunfa. Pode. Pode sim. Eles são independentes. Na visão deles aí, família deles é só eles, ó.
Galera que fica de olho neles. Mas é só para ficar de olho mesmo, porque não dão confiança para seu ningas. Entendeu? Então, a maior parte dos elementos são metais. Essa galera do meio aqui, os metais de transição, que geralmente a gente pouco fala, ó. Essa galera aqui, todas são dos metais de transição, o antigo grupo B. Minha Nossa Senhora, Valmira Nascimento Ramos, parente minha não, depois, né? 2 vezes. Tu é parente minha 2 vezes, mulher. Só que o contrário. Érica Ramos do Nascimento, tu é Valmira Nascimento Ramos. Porra, de acho. Gabi, eles fazem, eu vou ser bem sincera com você, eles fazem compostos que foram montados praticamente em laboratório, tá? Mas eles não têm tendência nenhuma. A gente tem um composto formado do xenônio com flúor. E acredita-se que porque o xenônio tem um raio maior, faz com que a última camada sinta menos atração do núcleo e aí acaba que ele pode vir a fazer, né? E o flúor bem pequenininho e eletronegativo, né, Gabriel? Chega a formar esses compostos, mas é uma coisa muito específica. Então, essas famílias aqui, pessoal, vocês precisam, não vou mentir, precisa decorar. Precisa decorar. Não, meu Deus, a professora tá... Ó, Ribeiro Galeota, Eliseu Martins, vocês não vão dizer aí que a professora mandou vocês decorarem, não. A professora disse que nós precisamos aprender, memorizar, compreender, entendeu? Se vocês disserem que eu mandei decorar, eu vou morrer negando. Família 1, metais alcalinos. A frasezinha que o Gabriel disse, né? Li na casa de Rubens coisas francesas. Metais alcalinos terrosos. Família 2A, o grupo 2. Bela, tem até um post no meu Instagram. Desse aqui eu fiz um desenho da Margarida e do senhor Barão Ratão, gente. Eu tenho para mim que eu não tinha o que fazer. Bela Margarida casou-se com o senhor Barão Ratão. Aí, o grupo 16, que é a família 6A, é a da família do oxigênio. E aí, a frasezinha era: os 7 porquinhos. O livermório, pessoal, ele que é o último elemento do período, ele não é muito cobrado. Então, deixe do jeito que tá bom, resolve. Os 7 porquinhos, ó, aqui foi li na casa de Rubens coisas francesas. Aqui, Bela Margarida casou-se com o senhor Barão Ratão. Aqui, os 7 porquinhos, ou os 7 poloneses. Agora, teve umas frases, tem jeito para tudo. Teve umas frases, eu fiz uma competição, acho que foi no ano passado, Gabriel, tu lembra? Que eu coloquei na internet, que os meninos ficaram mandando as frases para mim. Eu não sei se tu lembra. E aí, eu não sei, a frase dessa daqui, eu só lembro assim, é Flamengo, Clube Brasileiro de inestimável atitude. Entendeu? Flamengo, Clube Brasileiro de inestimada atitude. Classificado para a final da Libertadores. Só um detalhe que eu queria informar. Tá bom? Ó, e os gases nobres, ó, isso que eu acabei de falar do Flamengo, viu? São os halogênios. Halogênios. Olha aqui, Jack, os halogênios. Nós comentávamos na aula de monitoria. Esses são os calcogênios, tá? E os gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Mas tem o organossônio. Mas a gente não cobra, não é muito
Cobrada não, que é o último elemento, foi o último elemento a ser descoberto recentemente. Foi ele. Que travada tombada, Flavilton. Então, são famílias que vocês precisam conhecer, tá bom? Vocês precisam conhecer essas famílias. Isso, exatamente. Essas aí, vocês precisam conhecer, sem dúvida alguma. Ó. São calcogênios, halogênios, gases nobres. Esses dois primeiros, eu suponho que você já saiba quem são. Tá? Metais alcalinos terrosos, calcogênios, halogênios e gases nobres. São as famílias mais conhecidas da tabela periódica, então você também deve conhecer, tá bom? Então estudem, não decorem, estudem. Li na casa de Rubens coisas francesas. Bela Margarida casou-se com o senhor Barão Ratão. Ei, gente, inventa frase aí para a família dos calcogênios, halogênios e gases nobres. Espera aí. Calcogênios, halogênios, gases nobres, ok? Então, aqui eu coloco a vocês informações importantíssimas. A contribuição do Henry Moseley, a contribuição que ele teve do Henry Moseley ao colocar os elementos químicos em ordem crescente de números atômicos, desvendou o mistério da periodicidade. Ele desvendou o mistério da periodicidade. Por quê, pessoal? Eles foram observando que elementos de uma mesma família tinham propriedades semelhantes. Foi aí que surgiu a tal das propriedades periódicas. Mas eu gostaria de deixar claro isso aqui, ó. O número atômico de um átomo, o que ele diz para a gente exatamente, pessoal? O número atômico de um átomo, ele expressa seu número de prótons. E como todo átomo é neutro, e como todo átomo é neutro, o número de prótons, que é indicado pelo número atômico, é igual ao número de elétrons. Então, se eu digo assim, o número atômico do sódio, ó, número atômico é 11. Esse Z, pessoal, representa o número atômico. Isso aqui também eu posso representar assim, ó. Isso não muda, isso é o que tem no núcleo, tá? E aí, se eu digo que o número atômico do átomo expressa o seu número de prótons, e como todo átomo é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, o número atômico expressa o número de prótons, né? Então, eu tenho 11 prótons, que são 11 cargas positivas. Se o átomo é neutro, é porque o número de cargas negativas é exatamente igual ao número de cargas positivas. É isso que essa frase está dizendo. O número atômico do átomo, expressa o seu número de prótons. Então, esse número atômico aqui expressa o número de prótons. Esse número atômico aqui expressa o número de prótons. E como todo átomo é neutro, o número de prótons é igual ao número de
elétrons, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ó. Os elementos químicos, eles têm uma coisa que caracterizam eles. Essa coisa é o número atômico. E o que é o número atômico, Érica? O número atômico é a quantidade de prótons que um elemento tem dentro do núcleo. Bom dia, Lilian, seja bem-vinda. O número atômico caracteriza um elemento químico. Esse número atômico geralmente é representado aqui embaixo, ó. Ele caracteriza um elemento químico. Elemento químico de número... Sempre vai ter, elementos químicos diferentes sempre terão números atômicos diferentes. Então, isso aqui indica o que tem no núcleo. Vocês lembram que um átomo é feito de núcleo e eletrosfera? Vocês lembram? Porque isso aí está parecendo um ovo, né? Mas é mais ou menos isso. No ovo, a gema do ovo é como se fosse o núcleo. E a clara do ovo ali eu tenho umas camadas, que é a eletrosfera. Tá? E o que tem dentro do núcleo? No núcleo eu tenho prótons e nêutrons. Prótons são partículas positivas e nêutrons são partículas neutras, sem carga, que estão ali apenas para reduzir a repulsão entre os prótons, que são partículas positivas. Então, eu tenho um próton, eu tenho 2 prótons, 3 prótons, 4 prótons, 5 prótons, 6 prótons. Mas todo átomo é neutro. Todo átomo é neutro. Naturalmente neutro. Não perdeu e nem ganhou. Ele é naturalmente neutro. Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons. O número de prótons. Então, eu pego aqui, ó. Eu tenho, então, uma carga positiva, que é próton. Então, eu vou ter uma carga negativa, que é o elétron. O hélio. Qual é o número atômico do hélio? 2. Isso quer dizer que ele tem 2 cargas positivas. E como todo átomo é neutro, ele também tem 2 cargas negativas. O lítio. O número atômico é 3, então quer dizer que ele tem 3 prótons, que são positivos, né? E como todo átomo é neutro, ele também tem 3 elétrons. O berílio, número atômico 4, ou seja, tem 4 prótons. Consequentemente, também deve ter 4 elétrons. O boro, número atômico 5, tem 5 prótons e também 5 elétrons. E o carbono tem 6 prótons, número atômico 6, então também tem 6 elétrons. Conseguiu entender? Conseguiu entender, Jack? Essa dinâmica aqui? Ficou claro para você? É a mesma coisa que eu estava fazendo aqui. Ah, que ótimo. Pronto. Eita, Flávio, uma hora eu consigo derrubar a TV aqui, viu? Porque o tanto que eu topo não tá normal. Eu tenho para mim, qualquer hora vocês vão ouvir, buf! Foi isso, a professora derrubando o estúdio. Ave Maria. Então, pessoal, o número atômico do átomo expressa seu número de prótons. E como todo átomo é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Quando se colocam os átomos em ordem crescente de seus números atômicos, eles também estão sendo colocados em ordem crescente de seus números de elétrons. Então, à medida que o número de elétrons cresce, observa-se uma periodicidade no número de elétrons mais externos dessa sequência de átomos. E aí é quando a gente consegue ver
que num determinado momento eu vou ter outro elemento com um elétron na tabela periódica e continua passando depois um elétron na tabela, um elétron na última camada. Depois eu vou ter outro elemento com um elétron na última camada. Gente, está acontecendo sempre. Por isso que isso é periodicidade. O BR-OBRO aqui acontece sempre na mesma época, tá? Então, é periodicidade. Periodicidade, tá bom? Beleza? Pronto. Então, as propriedades químicas das substâncias estão intimamente relacionadas com o número de elétrons mais externos. Gente, foi que eu disse para vocês? Que foi que eu falei para vocês sobre a camada de valência? É na camada de valência, esses elétrons mais externos estão na camada de valência. Certo? Esses elétrons mais externos são os elétrons da camada de valência. Então, são eles que interagem, são eles que fazem o babado, tá entendendo? Então, as propriedades químicas das substâncias estão intimamente relacionadas com o número de elétrons mais externos de seus átomos. Então, são as propriedades químicas das substâncias e o número de elétrons mais externos são determinantes. Determinantes, tá? São interrelacionados. Este é o segredo da periodicidade dos elementos químicos. Beleza? Então, os elementos representativos, pessoal, eles terminam sempre a distribuição ou em subnível S ou em subnível P, tá bom? Ou em subnível S ou em subnível P. Se a distribuição eletrônica terminasse aqui em 3D, não seria um elemento representativo, tá bom? Então, elementos representativos também são chamados de elementos típicos ou normais. E eles apresentam um elétron de diferenciação. O que é isso? Elétron de diferenciação. Elétron de diferenciação é o elétron do subnível mais energético. Eu vou dar exemplo bem aqui para vocês de duas distribuições onde eu tenho o elétron de diferenciação diferente do elétron mais externo. Vocês podem copiar, tá? Sem medo de ser feliz. Tá aí a distribuição eletrônica do ferro. Vou fazer agora a distribuição eletrônica do bromo. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P5. Né? É. Quem é o elétron de diferenciação do ferro? O elétron... Opa, botei foi caneta. Marca texto, bebê. Quem é o elétron de diferenciação do ferro? Vocês sabem?
Como é o conceito? É o elétron do subnível mais energético. A distribuição eletrônica é... Se tem como voltar, Canavieira? Tem. Bom dia para vocês também, tá? Vou dar 2 minutinhos só para copiarem aí, tá bom? 2 minutinhos, Flavilto. Pronto, né, Canavieira? Deu certo aí? Dá um retorno. Dá um retorno. Tatiele, muito bem, apareceu a Margarida. Bom dia, princesa. Ó, a gente estava falando aqui nesse slide sobre a grande descoberta do Henry Moseley quando ele colocou que a organização real da tabela periódica era feita em relação ao número atômico, ordem crescente de número atômico, né? E aí a gente foi lembrar o que seria um número atômico. O número atômico é o número de prótons de um átomo. É o que caracteriza um elemento químico. Na verdade, ele é um fingerprint, né? Acho que é esse o nome. É uma impressão digital do elemento químico, tá bem? Aí, a gente mostrou para vocês que as propriedades químicas das substâncias têm relação direta com o número de elétrons mais externos, né? Que são os elétrons que estão localizados na sua camada de valência. Aqui nós estávamos falando como identificar elementos representativos a partir da distribuição eletrônica. Elementos representativos terminam a sua distribuição em subníveis S e P. Mostramos aqui para vocês a distribuição eletrônica do potássio, terminando em 4S1, e do cloro, terminando em 3P5. Sempre o último a ser colocado é o mais energético, não necessariamente o mais externo, ok? E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui.
para ser elemento representativo, o elétron de diferenciação, que é o elétron do subnível mais energético, ele deve terminar em subnível S ou subnível P. No ferro, nós temos um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Em qual subnível, Jack Souza, essa pergunta é para você, em qual subnível terminou a distribuição eletrônica do ferro? Em qual subnível terminou a distribuição eletrônica do átomo de ferro? No subnível D. Não é não, Jack? Terminou a distribuição no subnível D. Alencar sendo de novo, né? Aparecendo só no final. Bom dia. Eu tô de olho em tu. O Gabriel agoniado, Jack Souza. O Gabriel André é agoniado. De 7 meses, meu filho é de 7 meses. Ó, 3D6 foi o último subnível a ser colocado, né? Lá na distribuição do ferro. Como ele foi o último, ele é o elétron de diferenciação. É nele que está o elétron de diferenciação, certo? É nele que está o elétron de diferenciação. No 3D6. Notou, Jack? É, ele é assim mesmo. Ele é desses, meu filho, que já estou acostumada. Não é porque eu também sou agitada, então não acho muito estranho, não, tá? Dentro da minha realidade. Mais ou menos a mesma coisa. Então, olha só. Respondeu. Sim, meu filho. Sim. É o 3D6. E do bromo, Jack Souza, do bromo, qual é o subnível de diferenciação? Qual é o subnível mais energético do bromo BR, hein? Do bromo BR, onde eu tenho número atômico 35. Diga aí para mim. Bromo 35, eu fiz um S2, 2S2, 2P6, 3S2. Muito bem. 4P5. Aí eu te pergunto, Jack Souza, Canavieira, cadê vocês? Aí eu te pergunto, quem é o elemento representativo dos dois? É o ferro ou é o bromo? Gabriel, fica bem na tua, viu, Gabriel? Fica bem na tua, sossego facho. Como a gente diz aqui, sossego facho. Ó, elementos representativos apresentam seu elétron de diferenciação em subnível S ou P da última camada. O elemento representativo é o bromo. Muito bem, Jack Souza. Então, você compreendeu. Olha aí, Gabriel, pode falar agora. Esse é representativo. Ele é representativo. Então, o ferro é o quê? O ferro é de transição. Entendeu? Show, Canavieira, muito bem! Eu gosto quando vocês respondem, gente, vocês são show. Então, os elementos de transição externa terminam em D, da penúltima camada, que é a última a ser distribuída, né? A camada mais externa é a 4 e a penúltima é a 3.
Beleza? E aí o de transição interna, que é o pessoal dos lantanídeos e dos actinídeos, termina em F. E voltando, aquilo ali foi só uns flashes para a gente saber reconhecer os elementos na tabela periódica, porque agora nós vamos para os estudos de ligação e precisa entender. Raio atômico nós vimos na aula passada, tá? Que é a distância entre os núcleos após uma ligação covalente simples. O raio atômico cresce de cima para baixo na tabela, da direita para a esquerda. Ou seja, se eu for comparar um elemento, que eu vou marcar de vermelho aqui, e um elemento que por acaso está localizado aqui, quem é maior? O vermelho ou o verde? Quem possui o maior raio? O vermelho ou o verde? Quem possui o maior raio? O que vocês acham, Canavieira? Quem possui o maior raio? É o vermelho ou é o verde, que eu coloquei aí nessa tabela hipotética? Maior raio, gente, é do verde, tá? Muito bem, Canavieira, muito bem. Por que que o maior raio é do verde? Vou colocar aqui, ó. Raio do verde é maior que o raio do vermelho. Por que que é maior? Quanto mais embaixo eu tiver, Jack Souza, maior é o número de camadas. Aqui eu estou mostrando, ó, que quanto mais embaixo eu tiver, maior é o raio. E o raio não cresce da direita para a esquerda, então a galera que está nessa região aqui tem o raio maior do que a galera que está nessa região aqui. Tá vendo? A galera que está nessa região da tabela periódica, grosseiramente falando, tem maior raio do que essa galera que está aqui. É, Jack, não era aquilo que eu estava fazendo, ó. Eu não estava desenhando, ó. Hidrogênio, lítio, sódio, potássio. À medida que você vai descendo na tabela periódica, você vai aumentando o número de camadas. Quando você aumenta o número de camadas, você aumenta o tamanho do átomo. E em relação ao lado esquerdo, porque a gente viu, a gente comparou até o rubídio com o xenônio, é que o pessoal da direita tem menor raio do que o pessoal da esquerda, tá bom? Então, gente, ó, eu quero que vocês voltem mais focados ainda. Vocês vão para o intervalo agora. Aí eu quero vocês comigo de novo participando, tá bom? Aguardo vocês. Até já já. Beijo!